2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com André Asman. Temos aqui o escritor Big Mac, mas isso não é uma coisa ruim, porque Big Mac, na verdade, o que acontece? É o mesmo sanduíche em qualquer lugar que você vai, né? Acho que tirando a Índia. Mas olha lá. E aí o André Asman, ele tá com umas coisinhas bem parecidas aqui em variações Enigma. Mas assim, gente, normalmente você quer a coisinha parecida. Só que qual que é o lance? Por que você tá falando isso, Tati? Pelo amor de Deus. Variações Enigma é um livro que o André Asman, um escritor do Me Chame Pelo Seu Nome, ou Call Me By Your Name, lançou em 2017, agora foi em 2018 pela Intrínseca aqui no Brasil. Livraço. Livraço. É um tom muito parecido com Me Chame Pelo Seu Nome. A gente também tem um personagem, um protagonista, que é um menino, que é um homem. A gente começa acompanhando a adolescência dele em algum lugar remoto da Itália e as suas questões de desejo e sexualidade. Então a gente tem isso muito presente e a narrativa, assim, é muito nítido. Mesmo que você leia este livro sem saber de quem é, com a capa tampada, você possivelmente, se você já leu Call Me By Your Name, você já leu Me Chame Pelo Seu Nome, você possivelmente vai saber que é da mesma pessoa, porque a escrita é muito parecida e também a questão toda. Antes de a gente começar falando, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Mais uma vez, o André Asman trouxe um protagonista, um personagem que é bissexual. Por que é bissexual? Porque você tem o Hélio, no Me Chame Pelo Seu Nome, dizendo que nenhuma pessoa foi feita, né? Nenhuma música, ali, compara com música. Nenhuma música foi feita para ser tocada por um único instrumento. E que nós somos as variações de vários instrumentos. Em Variações Enigma, a gente tem a mesma coisa. Inclusive, esse nome é inspirado numa ópera com vários instrumentos. Então, já começa o livro falando, por que você vai tocar só no banjo? Você pode tocar com piano, pode tocar ali com outros instrumentos, com flauta, enfim, várias outras coisas. E aí, no que você tem o Hélio, não Me Chame Pelo Seu Nome, tendo toda a experiência dele ali, mas principalmente com Oliver e tudo mais, apesar de que ele tem uma experiência bem forte com mulheres também, neste livro, isso é muito mais nítido. Por quê? Porque a gente tem capítulos separados. São 5 capítulos que podem servir separadamente. Você pode ler separadamente, que não vai fazer tanta diferença. Mas eu, assim, ó, eu indico que você leia na sequência, onde em cada capítulo você tem um gênero sendo representado. Então, antes da gente começar, é muito importante que você lembre que, apesar de tudo, o André Asman, ele entende que a nossa sexualidade, o nosso desejo é fluido. I don't mind being called an LGBT writer at all. A lot of people respond to my books because they are gay, and a lot of people respond to them because they are not gay. It doesn't matter. In the end, everybody's sexuality is fluid. Ou seja, a gente tem que sair da caixinha para ele. Inclusive, quando a gente fala sobre seu romance LGBTQ e assim vai, quando a gente trata o André Asman como um escritor LGBTQ, ele sempre fala que para ele é fluido, que para ele, assim, tudo bem você me colocar nessa caixinha aí, porém, eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre gostos e desejos. E isso tá muito claro neste livro. Se vier alguém me falando que esse personagem é gay de novo, gente, eu vou ficar muito pistola, tá? O que acontece? A gente tem o Paul, que é esse protagonista aí, que começa voltando, retornando a essa cidade que ele passava com a família dele. E ele volta lá e ele fala assim, ó, eu voltei porque a casa onde a gente morava sofreu um incêndio, ninguém me reconhece mais aqui, mas eu voltei por causa dele. Quem é ele? É um marceneiro que chama Giovanni e que desapareceu da cidade depois que esse incêndio aconteceu. Então você tem também uma questão de local muito presente aí. A Itália ela é bem presente nesse primeiro capítulo. E este capítulo, como é narrado por um personagem, que é o Paul, que já está adulto, ele tá narrando de novo a adolescência dele, é muito parecido com Me Chame Pelo Seu Nome. É o Big Mac aqui. Depois você tem um Paul mais diferente. Por quê? Porque ele já tá 100% adulto, ele já mora em Nova York, ele já tá com uma visão 100% diferente. Então, nos capítulos seguintes, que cada um retrata um desejo e um amor, essa coisa tá muito mais adulta, né? É como se fosse um irmãozinho mais velho do Hélio, né? Essa concepção toda aí.
Isso é muito presente, essa coisa fluida, né, que o André Aciman traz. E de uma maneira soberana, assim, é espetacular. Eu também terminei esse livro muito chateada, muito triste, assim, com a vida. Mas, assim, é quase um livro erótico, eu diria. Porque traz a sexualidade, fala, né, dos órgãos, fala do gozo, fala do desejo, dessa questão de que a gente vai indo de acordo com as questões todas. E assim, na Flip, que na Festa Literária de Paraty, inclusive veja nosso vídeo de cobertura, o André Aciman esteve, né, aqui no Brasil. E ele falou uma coisa muito bonita que é a respeito das paixões, né? Que a gente costuma espelhar as nossas paixões. O que é espelhar as nossas paixões? A gente costuma olhar para o outro e espelhar todos os nossos desejos e vontades. E isso faz com que a gente se apaixone pelos nossos próprios desejos. E como que isso molda quem a gente é. E isso, cara, nesse livro, assim, ó, é espetacular. É espetacular. E é impressionante como a gente tá numa narrativa que é do Poe. O Poe vai nos apresentando todos os desejos dele e as pessoas à volta. Você vai se vendo convencido pelo que o Poe fala. Então, tem uma hora que o Poe acha que a mulher tá traindo ele. Então, você acredita piamente que a mulher tá traindo ele. Tem outra hora que ele fala que ele tá 100% apaixonado pela outra pessoa. E aí você tem 100% de certeza que ele tá apaixonado. A troca de olhares, enfim, tudo que acontece neste livro, a gente só tem a perspectiva deste protagonista, portanto, a gente vai se deixando levar por isso. E me fez pensar muito, né, nessa parada de como a gente é 100% levado pela narrativa alheia. Então, se eu tô te contando essa história, você possivelmente esteja acreditando 100% em mim, né, através da minha narrativa. E da minha narrativa enquanto leitora. Então, é um livro, gente, que traz esse lado leitor muito presente, sabe? Traz essa questão de como você se vê, como você se enxerga e como a história é contada a partir de uma perspectiva. As pessoas costumam comparar o Aciman, né, o escritor, com o Proust. Inclusive, ele estuda, né, ele é um grande especialista. Mas eu senti muito Milan Kundera, tanto no Me Chame Pelo Seu Nome quanto no Variações Enigma. Essa perspectiva de estudar a humanidade a partir da narrativa, a partir da escrita de um escritor, né? A partir da arte feita ali, né? E, gente, é sensacional, sensacional. Eu vou ler só um trechinho para vocês que, de verdade, assim, ó, me deixou hipnotizada. Eu fiz várias marcações desse livro, mas essa é espetacular. É quase no final, é na página 240. O passado pode ser ou não um país estrangeiro. Pode se transformar ou permanecer o mesmo, mas sua capital sempre vai ser o arrependimento. E o que flui ao longo dela é um canal de desejos não concretizados que correm em direção ao arquipélago de pequenas possibilidades que nunca aconteceram de verdade. Mas não são irreais por não terem acontecido e talvez ainda possam acontecer, embora tenhamos medo que nunca aconteçam. E pensei no velho inglês, guardando tantas coisas como todos guardamos quando olhamos para trás e vemos que as estradas que abandonamos ou que não pegamos desapareceram. O arrependimento é o modo como esperamos voltar para nossas vidas reais assim que encontrarmos a determinação, o impulso cego e a coragem de trocar a vida que nos foi dada pela vida que tem nosso nome e nenhum outro. Olha isso. O arrependimento é o modo como ansiamos por coisas que perdemos, mas nunca tivemos de verdade. O arrependimento é a esperança sem convicção, eu disse. Estamos divididos entre o arrependimento, que é o preço que pagamos pelas coisas que não fazemos, e o remorso, que é o preço que pagamos por fazê-las. Entre um e outro, o tempo se diverte com seus convidativos truques. Olha que maravilhoso esse homem, gente. Como pode, né? É assim, é espetacular, é espetacular. E assim, tem tudo a ver com essa sexualidade fluida que o André Aciman acredita. Inclusive na Flip ele falou uma coisinha que eu fiquei um pouquinho chateado com ele. Poxa, André Aciman, ele falou que em momento nenhum ele fala, né, sobre a sexualidade dos seus personagens e tal no livro, e que não é nem amor, que ele fala que ele não usa a palavra amor no Call Me By Your Name. Mas assim, o anjinho é amor, né, no caso. É desejo e tá muito claro, e inclusive eu vou só finalizar essa grande resenha. Por favor, leia esse livro, sério, sério. 10/10. Com a coisa do bissexual, olha só. Mas esse pensamento talvez fosse uma máscara tanto quanto os outros.
No fim, e sem admitir para mim mesmo, passei a amar e servir 2 mestres. É Bi o nome, né? Mas enfim, é espetacular. Leiam, porque mesmo sendo um escritor Big Mac, é um escritor que a gente tem uma vontadinha de ler sempre. E eu, nitidamente, quero ler André Assman para todo sempre. Vou continuar lendo outros livros dele. Leiam vocês também. Ah, e vejam a resenha do Cam Burning, que é um livro espetacular.